fácil. Eu já não sei falar isto. Os meus grupos são de pessoas mais pequeninas, é muito mais. Depois canto umas canções com mais. Está-me a compreender bem, compreendo. Isso é forma de conclusão. Voltamos ao início. Eu tenho aquelas palavras duras de desprezo para a mulher. A mulher seduziu o homem e agora vai ser castigada através da maternidade. Não sei castigo nenhum. Maravilha. E agora essas coisas todas de obrigado amigas, de saudações, as palavras de carinho para o povo, para as comunidades. O povo lá é um bocado duro, não é? Para entendermos melhor estas novidades, vamos então lembrar algo importante. É que Paulo não formulou aquelas palavras duras e contrárias à participação da mulher, mas sim eram conselhos ocasionais para resolver um determinado problema. Um determinado problema que era um problema concreto que existiu numa comunidade, na comunidade de Timóteo. Surgiu um problema nessa comunidade e Paulo, para resolver esse problema, foi um bocado duro com as mulheres. Está descrito esse problema e como é que Paulo como é que ele encontrou a solução para ele, está escrito nas páginas 145, 146 desse livro, 147, 142 e adiante. Porque essas palavras foram mesmo específicas para esse caso. Eu estive a ler, não me sei muito bem, peço desculpa pela minha ignorância, leiam melhor e então vão então perceber porque é que ele teve essa despreza perante as mulheres, porque não se compreendia como é que algo tão inovador que Paulo fez, foi até ao ponto de criar uma comunidade de mulheres, poderia então achar que as mulheres não poderiam participar nas suas orações, não poderiam saber essa palavra, algo não encaixava. Ele usou aquelas palavras num caso específico. Foi este, um problema que surgiu nesta comunidade. E ele, para resolver esse problema, teve que ser um bocado duro com determinadas mulheres, para as meter no seu lugar. E também já tinha tido com os homens, não é? Foi. E então, daí essas palavras da expresa. E será que ajudou no lugar? Não. Ficamos fora do lugar. Nós mulheres ficamos fora do lugar. E agora não sei se são ficados reunidos, mas eu não tenho mais. Eu não me lembro onde, mas há uma casa qualquer que ele diz: já não há judeu, nem grego, nem homem livre, nem escravo, nem todos, são corpo. Mas aqui é outra interpretação que é uma fase interessante em relação à palavra. O que isso acredita não tem muito a ver com esta, mas quando ele diz ser obedientes aos vossos maridos, mas depois acaba por dizer aos maridos, amai as vossas mulheres. Mas aqui há um contraste. Ele aqui quase que diz e contradiz, não é? Porque a palavra de facto tem que estar muito atenta a ela. E por um lado ataca, mas por outro lado depois dá um certo conforto. Eu gostava de ter falado nessa palavra, que essa sempre me tocou muito, porque não entrevistei quem, nem tive essa leitura no casamento, porque não era menos que o marido. E eu leio, torno a ler, e eu não vejo que aí Deus também não vejo que esteja humilhado, não digo exatamente, porque mulheres ser submissas aos vossos maridos, mas de repente diz, maridos, amai as vossas mulheres. Se amam as mulheres, sendo fiéis, e amai as vossas mulheres. É uma submissão do matrimónio, não se pensou no matrimónio. Aqui há uma verdade. Se calhar ele assim estava mais claro. Se calhar não estava. Era mais. Mas aqui nessa parte onde o pai diz que as mulheres tinham uma grande sede. Aquelas mulheres tinham uma grande sede de que façam o pai. No caso da comunidade das páginas. Não, é porque antes disso fala que Timóteo infiltrou-se com alguns doutores, outros doutores, que influenciavam, vamos lá, não com a verdadeira doutrina,
mas com uma falsa doutrina. Desviava muitas vezes a doutrina de Jesus Cristo do verdadeiro caminho. E às vezes não é preciso muitas coisas para desviar o sentido que queremos dizer, não é preciso muito para desviar o outro sentido. E foi aí. Essa mulher andava eles a aprender, mas também andava os falsos doutores que serviam delas para viver à custa delas. E se aproveitarem delas. Elas eram piores. Pois é isso, eram talvez Isto é na passagem da Há aqui um problema que, no fundo, não há contradições. Porque há muitas cartas que dizem paulinas que não foram feitas por São Paulo. Pelo menos 7 cartas. A carta aos Tesalonicenses, a primeira carta, foi a primeira carta que São Paulo fez. Mas a segunda foi um discípulo de Paulo. Há pessoas que foram discípulos de Paulo. E, portanto, se a gente analisar bem estas cartas paulinas, vamos verificar que há ali uma chega de um discípulo. Há uma diferença na linguagem. Os exegetas, portanto, chegaram a uma análise, a uma pesquisa. Pode ser o caso. Há uma diferença de linguagem para linguagem. Essa foi o segundo dito, chamado Paulo, o segundo dito. Tem um espírito totalmente diferente. Exatamente. A escritura da carta é uma carta belíssima, é para nós entendermos melhor o Antigo Testamento, que é a carta, portanto, aos igrejas. A antiga lei, ela não foi anulada, mas foi completada por outros unidades, os evangelhos e o Novo Testamento, mas há aqui uma diferença, que aquela linguagem não tem nada a ver com a linguagem de Paulo. O Paulo fala de uma maneira e aquela carta aos hebreus tem uma linguagem totalmente diferente. Mas isto acontece nos discursos do primeiro-ministro, mas já não há. Normalmente a gente consegue verificar a discrepância quando vê o endereço na parte do princípio. Há de reparar que há cartas paulinas que têm um endereço diferente das outras. eu já falei, eu concluí já. Agora parece que Você estava a falar, estamos a trocar. ela fez uma introdução tão bonita, pequenina, mas eu pensei que fosse mais longa. Não era a introdução, o desenvolvimento é como... Lê para nós, Tita, toma ali, lê. Como é que estamos a voz? Lê para nós, só, lê. Não, só isso. Não, o tema é só isso. Pois, o tema era curto, mas foi o que mais me disse a falar. Eu acho que não consegui dar em mais nenhum. Eu acho que não é por se falar muito que às vezes se aprende mais. Às vezes fala-se mais. Eu descobri. Portanto, eu acho que às vezes em poucas palavras pode tirar grandes lições. Não, mas aqui temos que falar que é para aprender. É que se nós não falarmos, não dialogarmos, não aprendemos. Pois, não podemos ficar aqui para ela já deixou muito para ficar dialogar. então, nesse caso, eu ficava em casa isolado, ficava em meditação e ia me enclausurar. Eu venho para aqui, é para aqui. Para escutar e para falar também. Para partilhar, não é? Para partilhar, exatamente. Então pronto. É isso.